Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Eldio Batista e o nosso vídeo de hoje tem como tema central as diferenças, algumas nuances que existem entre aquilo que é perene, que é durável, perante aquilo que é volúvel, que é facilmente transmutável na vida. Esse vídeo também é uma breve análise do filme A Lenda do Pianista do Mar, dirigido pelo italiano Giuseppe Tornatore e tendo como ator principal Tim Ruth. Esse filme ele nos traz uma situação incrivelmente peculiar, um personagem fascinante e algumas questões filosóficas extremamente profundas. Bom, mas fazendo um resumo do filme, eu já aviso que se alguém tiver alguma restrição quanto a algum spoiler, sinta-se à vontade para voltar para esse vídeo quando tiver assistido o filme por inteiro. Esse filme, ele se passa em um navio no ano de 1900 e esse navio, um transatlântico que recebe muitas pessoas que viajam por muitos lugares diferentes, é encontrado uma criança num cestinho, ela é deixada lá por algum dos passageiros, provavelmente da classe mais humilde de viajantes do navio. Esse bebê é então encontrado por um dos funcionários do navio, Danny Budman, que decide cuidar dessa criança e lhe dá o mesmo nome que ele tem, acrescido de 1900, que é o ano no qual a história se passa e no qual ele nasceu. Esse personagem que o adota depois vem a falecer e ele fica sendo um filho da tripulação de funcionários do navio. Então ele vai crescendo ali como um órfão até que chega num ponto que ele encontra um piano dentro do navio. Nisso ele ainda era bem pequeno, eu não me recordo agora da idade, mas ele era bastante criança. Quando ele encontra esse piano, talvez um amor à primeira vista ou algo de alma gêmea, mas ele já sente o que ele tem que fazer ali. Então ele já se debruça sobre o piano e começa a tocar. Detalhe, relembrando que ele era apenas uma pequena criança e ele não tinha estudado isso de forma nenhuma. Quando outras pessoas passam a ver uma criancinha que não estudou nada tocando o piano maravilhosamente bem, ficam fascinadas. E assim vai transcorrendo a vida de 1900 dentro do navio. Ele toca piano. Esse personagem ele se torna um exímio músico. E ele toca na orquestra do navio. Muitas pessoas se maravilham com a sua capacidade, com o seu poder musical. Muitas coisas acontecem ao longo do filme, inclusive uma paixão vivida pelo nosso personagem principal, mas o que vem ao caso aqui é que quando ele completa, se não me falha a memória, 30 anos, ele decide sair do navio pela primeira vez. Ele passou a vida inteira até ali no navio. Então, a tripulação, todo mundo fica esperando esse momento mágico em que ele vai descer pela escada e vai para Nova York. E aí, no momento em que ele se decide a fazer isso, ele vai dando os primeiros passos na escada, ele olha para a cidade, ele olha para o mundo de fora do navio e ele hesita. Então, ele decide que ele não vai descer do navio. Ele simplesmente opta por voltar para o navio. E quando lhe perguntam, mas por que você fez isso? Por que você não desceu? Por que você se recusou a ir para o mundo lá fora? E aí ele fala algo mais ou menos assim: o mundo lá fora tem lugares demais, tem possibilidades demais, tem muitas mulheres, tem muitos carros, tem muitos locais para morar, tem muitas coisas para se comprar e eu tô acostumado com isso aqui. Eu quero meu piano, eu quero ficar no mundo que eu conheço. Bom, imagino que essa é uma interpretação relativamente simples para a maioria das pessoas. Ele sentiu medo, ele sentiu apego, ele se apoiou na sua zona de conforto, que era o navio, o lugar onde ele nasceu, e o piano, que ele dominava habilmente. Olhar para essa questão nos faz pensar em vários momentos que nós não abrimos mão daquilo que é conhecido, daquilo que é sabido, daquilo que nós estamos condicionados, talvez viciados a viver, em prol de algo que possa conter em si inúmeras possibilidades de crescimento, de evolução, de visão de mundo diferente, etc. Quando olhamos as coisas por esse ângulo, realmente isso faz muito sentido. Quantas vezes na vida nós nos pegamos na mesma situação? Me ocorre, enquanto falo aqui com vocês, até a respeito da nossa situação atual. Esse vídeo é gravado em 2021, num cenário de pandemia, e uma das coisas que vai se percebendo na maioria das pessoas é um retraimento muito grande. Elas se veem obrigadas a ficar em casa, a diminuir o fluxo de passeios, então elas vão cada vez mais se retraindo para essa zona de conforto, querendo estar num lugar conhecido, num lugar confortável, muitas vezes mais fechadas para o novo, mais fechadas para novas possibilidades.
Mas enfim, voltando para o nosso personagem e para nossa vida em geral, isso é algo que costuma acontecer com muita frequência. O nosso medo do novo, o nosso medo de nos lançarmos em algo desconhecido. Ou melhor, como eu costumo dizer, não é bem o medo do desconhecido o que nos aferroa a certas situações, mas sim o medo de perdermos aquilo que nós achamos, pensamos que possuímos. Uma passagem que eu me permito compartilhar com vocês para elucidar o quanto ele era bom naquilo que ele fazia, é um momento espetacular no qual um dos maiores pianistas do mundo, talvez o maior da época, ele fica sabendo do 1900, da existência dele no navio, e ele embarca num cruzeiro nesse navio justamente para ter um duelo com ele, para saber se ele era tão bom assim, se colocar à prova perante um outro pianista do qual tanto falavam. Quando ele chega nesse momento lá, numa festa no navio, em que o 1900 está tocando, o 1900 fica sabendo dele e da sua qualidade e fica muito feliz, fica encantado com a possibilidade de conhecer alguém que também toca piano, que é muito bom nisso. E é muito bacana perceber como o outro vai com a intenção certa. Eu vou desafiá-lo porque eu sou o melhor. E aí ele vai lá e começa a tocar o melhor que pode. E o 1900, quando chega a sua vez, ele vai lá e toca musiquinhas bem básicas, bem simples. E aí todo mundo, ué, o que você tá fazendo? Você não tá entendendo? O cara tá aqui te tirando, tá zoando a nossa cara, se colocando como superior, mas você é melhor do que isso. E aí ele vai nisso até que ele entende o que tá acontecendo. Ele percebe que o cara tá tentando tripudiar sobre ele. E aí ele, caramba, entendi. E aí nesse momento, ele decide competir com o cara. Mas para ele não era uma competição. Era simplesmente a expressão de si mesmo. Ele vai lá, se não me falha a memória dos detalhes dessa cena, ele pega o cigarro, ele pede o cigarro para esse personagem que vai desafiá-lo e coloca o cigarro com uma ponta acesa em cima do piano e começa a tocar. Ele toca tão suavemente, tão velozmente, tão harmonicamente, é tão espetacular o que ele faz ali que todos ficam absurdamente embasbacados, todos ficam perplexos, o tempo para naquele instante. Ele transcende o espaço e o tempo ali, de uma forma a deixar tudo que o outro havia feito como uma coisa banal, ridícula. E aí ele termina a sua performance naquele instante e ele pega o cigarro com as cinzas que não caíram de tão suave que ele tocava. E ele vai lá e coloca novamente na boca do seu adversário, que fica perplexo e tem a vida praticamente terminada. Essa situação acabou com a vida dele como pianista. Muito bem, a gente já entendeu o quanto ele era bom naquilo, o quanto aquele universo era familiar para ele e o quanto ele tinha medo de outra coisa. Mas agora eu quero oferecer aqui um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da fidelidade, de ele estar comprometido, focado com aquilo que ele era, com a sua essência. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que nos traz os conceitos da filosofia, da vida e da contemporaneidade líquida, ele passou por todo esse processo. Ele viu muitas coisas mudarem no sentido de valores que se dá para elas. 1900 era obviamente alguém tradicionalista, era alguém arraigado a uma visão de mundo. Mas por que acontecia isso? Porque ele estava sendo totalmente fiel à sua essência. Eu espero que o exemplo que eu usei da cena do duelo dele com o melhor pianista do mundo sirva para mostrar o quanto ele encarnou o arquétipo do pianista. Ele era o pianista supremo. A vida dele era aquela. E ele procurava ser fiel a isso. Ele era tão fiel ao momento que ele vivia que, numa determinada época, ele tinha um amigo que saiu tal e voltou anos depois. E aí, quando ele volta, ele pergunta para ele: o que você fez nesse tempo? E ele diz: eu fiz música, eu toquei. Eu toquei quando tinha gente, quando não tinha gente, quando estava frio, quando estava calor. Em qualquer momento, ele era aquilo de corpo e alma. Após a passagem de alguns anos, aquele navio vai ter o seu processo cancelado. Ele não vai mais servir e vai ser destruído. E todas as pessoas que moravam ali, que trabalhavam ali, teriam que, obviamente, sair, fazer outra coisa, ir para outro navio, sei lá. Quando o 1900 fica sabendo disso, ele entende plenamente a situação, que ele não sairia do navio. Esse é um momento muito interessante
porque o seu amigo tenta desesperadamente encontrá-lo. Ele vai lá, mas cadê ele? Onde ele tá? Ele não saiu, tal. Todo mundo fica preocupado. E aí ele encontra ele, tem um diálogo espetacular. Eu não me lembro os detalhes acerca desse diálogo, mas o seu amigo fala pra ele: cara, vamos sair, o navio vai ser destruído, acabou esse mundo aqui, acabou essa utilidade. Agora a gente tem que ir pra outro lugar, pra cidade, descer, etc. E ele: não, eu não vou descer. Essa aqui é minha vida, esse aqui é meu mundo, meu universo. E ele: cara, mas você vai morrer. E a morte nesse instante para ele não foi em momento algum um fator de medo. Ele simplesmente analisa a situação e diz para ele: se eu morrer, eu vou para outro lado. Se Deus me der um lugar para eu ficar qualquer e um piano, tá ótimo. Eu sei que é difícil eu conseguir transmitir esse conceito ao qual eu estou me referindo contando aqui apenas a história. Eu recomendo mesmo que vocês assistam, pois o filme é muito interessante. Mas a questão é, ele foi extremamente fiel a algo a ponto de morrer por isso. A questão é que, naquela encarnação, naquela vida, o 1900 era aquilo. Ele era um pianista, ele era o arquétipo do pianista, naquele momento e naquele lugar específicos. Isso era muito claro para a consciência dele, para a alma dele. Ele não sentia que existia algo mais para aquela vida. Tanto é que tem uma outra passagem interessante que algumas pessoas tiveram a ideia de gravar um disco com as músicas dele. E ele vai fazendo o processo, ele até termina um disco. E aí quando ele entende realmente o que era um disco, que a ideia era transmitir aquilo para outras pessoas de fora do navio, ele fica revoltado, ele fala: não, eu não quero isso. Como assim? Vocês estão loucos? Ele pega o disco lá, acho que quebra, e ele fala: não, eu não quero. Eu quero o que está aqui, eu quero o presente. E aí, gente, para finalizar a ideia que eu quis compartilhar com vocês, eu evoco aqui uma frase que o universo me trouxe em algum momento e que eu gosto bastante, que é: tem isso também. Na vida não existe receita de bolo. O universo é uma eterna mudança, sim. Mas o que seria da vida se essa mudança, se esse fluir se elevasse a níveis exagerados? Como é que seria para uma sementinha que leva anos, décadas, muitas vezes, para se tornar uma grande árvore? Como é que seria a formação de uma estrela, de uma galáxia, de uma raça, de um ser iluminado que caminha desde lá o princípio da sua evolução até um estado de conhecimento, de esclarecimento da realidade? Tudo na vida é um processo. Assim como o fluir, como o mundo líquido de Zygmunt Bauman tem sua verdade, tem seu lugar na existência, a perenidade também. Quando você constrói um amor, você não o constrói para que ele acabe rapidamente. E nem ele é construído de um dia para a noite. E aí a mente de algumas pessoas podem as levar a obras como Romeu e Julieta, por exemplo, e entenderem que isso é uma obra que fala sobre o amor, ou que o amor tem a ver com alguma coisa daquilo. E eu aproveito aqui o ensejo para dizer que isso não era uma história de amor de forma alguma. Ela acontece, se não me falha a memória, entre domingo e quinta-feira de uma semana, na qual eles se apaixonam loucamente, passam por diversas coisas e se matam. Isso em nada tem a ver com a ideia de amor a qual me refiro aqui, que deve ser construído, que deve ser sim visto e tratado como algo perene. E assim como nós devemos fluir pela vida, mudar, nos permitirmos fazer isso em certos momentos, nós também devemos olhar para essa energia da vida, para a perenidade, para a construção e para o esforço que precisamos sim fazer para manter algumas coisas existentes, para manter o amor, para manter a verdade que existe em certos elementos da vida. E para isso, eu volto a dizer, não existe uma receita de bolo. É a própria vida que vai nos revelando, nos oferecendo oportunidades de situações nas quais nós podemos exercitar esse livre-arbítrio, esse poder de escolha e esse olhar perante tudo. Bom, pessoal, acho que a reflexão era essa. Ela me traz uma alegria muito grande poder refletir sobre isso. Se essa reflexão levou a algum pensamento, alguma outra reflexão, eu peço que, por favor, comentem, compartilhem com um amigo e se inscrevam no canal, se assim o desejarem. Muito obrigado e até a próxima vez.